E aqui eu trago uma pergunta inicial para pensarmos sobre a necessidade da interpretação. E a pergunta é a seguinte: você já se perguntou por que alguns textos bíblicos parecem tão distantes da nossa realidade? Então, é natural que à medida que nós lemos a Bíblia, nós nos deparemos com afirmações, com ensinamentos, com palavras, com conceitos, com costumes bem diferente dos nossos. Como então esses costumes diferentes, como esses costumes de 2000, de 3000, de 4000 anos, eles podem ser universais, podem ser normativos para a nossa vida hoje? E se são normativos, como acreditamos que seja, como eu devo compreender cada um desses princípios, desses textos? Então, essa tarefa de transposição do mundo bíblico para o mundo atual, meus irmãos, ela é feita pela hermenêutica, certo? Então, pense na hermenêutica como aquela ponte que liga dois mundos. Existe um mundo bíblico com os seus costumes, com as suas culturas, com a sua língua ou as suas línguas, com a sua percepção da realidade, e existe os nossos costumes, a nossa cultura, o nosso idioma, que estão em um distanciamento. Esse distanciamento ele tem origem linguística, porque a língua bíblica é diferente da nossa língua, então isso gera um distanciamento. Esse distanciamento é um distanciamento de tempo. Esse distanciamento é um distanciamento cultural, e esse distanciamento é também um distanciamento de percepção da realidade. Então, parte do nosso papel enquanto lemos a Bíblia, e aí é onde a hermenêutica se torna um recurso útil, uma ferramenta útil, é nos guiar nessa ponte para compreendermos a palavra de Deus. E agora eu quero ver então com vocês aprofundar um pouquinho sobre a importância da hermenêutica. A primeira coisa que eu estou colocando aqui para vocês é a seguinte: a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Isso não há nenhuma dúvida entre nós, ou pelo menos não deveria haver. Mas ela chegou até nós por meios humanos. Então, as instruções divinas, que se apresentam como absoluta, os mandamentos de Deus que não podem ser questionados, eles se estabeleceram em contextos históricos diferentes. Isso, de alguma maneira, traz alguma dificuldade para que nós percebamos como esses mandamentos eles são para nós normativos, ou seja, como eles funcionam como regra de fé e prática para nós. Por isso, então, nós precisamos da hermenêutica para fazer a transposição do mundo bíblico, do lá e então do mundo bíblico, para o aqui e agora do mundo contemporâneo. Uma segunda razão, que eu estou trazendo aqui para vocês, diz respeito à mensagem divina ter que ser clara, certo? Essa é uma necessidade que a gente tem enquanto servimos ao povo que o Senhor nos confiou. Precisamos ser claros na comunicação da palavra de Deus. Contudo, algumas passagens elas parecem ambíguas. Elas são difíceis de compreender. E a pergunta então que nós fazemos é: como lidar com isso? E a resposta é por meio da interpretação bíblica, isto é, por meio da hermenêutica. Uma terceira razão que não está listada aí no slide, mas eu quero mencionar aqui para você, considera que a Escritura ela apresenta a mensagem que Deus quer que ouçamos. Mas essa mensagem é transmitida não somente em um contexto histórico diferente, mas dentro de uma forma literária muito complexa, a partir de vários gêneros literários distintos e dentro de um longo período de tempo. Então, para que eu possa suplantar essa barreira criada
Por exemplo, nós não temos, na nossa época, nós não somos acostumados com o gênero apocalíptico. Por exemplo, na nossa cultura nós não temos o gênero apocalíptico. Como é que eu faço, então, para mim interpretar o Apocalipse? Essa é uma tarefa que vai nos ajudar, ou quem vai nos ajudar a executar essa tarefa é a hermenêutica. Tá certo? Pois bem, passemos adiante aqui no nosso slide. Então, qual é a razão de ser da hermenêutica? Então, em continuidade com aquilo que nós havíamos falado anteriormente, a Bíblia ela foi escrita em um contexto diferente do nosso. Ela é de uma cultura antiga, ela foi escrita em uma língua que não existe mais, né? O hebraico que se fala hoje em Israel não é o mesmo hebraico dos tempos bíblicos, e o grego também não é o mesmo grego dos tempos bíblicos, e a geografia é uma geografia distante da nossa. Então, a razão de ser da hermenêutica, assim como a sua importância, é que ela é a ferramenta que nós temos hoje para transpormos esse distanciamento cultural e linguístico. Pense comigo, por exemplo, em um texto como Levíticos, capítulo 19. Existe a seguinte orientação. O Senhor diz em sua palavra: obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de semente na sua lavoura. Não usem roupas feitas com dois tecidos. Parece um pouco estranho para nós. Como pregarmos, como ensinarmos, que doutrina nós devemos tirar de um texto como esse? É o papel, então, da hermenêutica. Tá certo? Isso é só para mostrar para vocês a importância, tá bom? Voltando aqui então agora para o nosso slide, eu quero apresentar para você a definição. O que é que nós queremos dizer quando nós falamos de hermenêutica, tá? Então, quando eu falo de hermenêutica, num level mais básico, eu estou falando de quê? De uma ciência e a arte da interpretação, certo? Então, a hermenêutica, ela é a ciência e a arte da interpretação. Ciência por quê, gente? Ela é ciência porque ela segue regras. Ela tem um método, certo? A gente não interpreta, por exemplo, poesia da mesma forma que interpreta narrativa, certo? A gente tem uma regra de interpretação. A gente tem um método de interpretação. Mas ela também é uma arte porque ela exige sabedoria para aplicar essas regras e esses métodos em contextos diferentes. Então, por isso, nós denominamos de hermenêutica esta ciência e arte de interpretar. Dessa maneira, o hermeneuta precisa ser consciente, por exemplo, do gênero textual com que ele está lidando, mas ele também precisa ter sensibilidade para aplicar a regra correta para o gênero específico, certo?